Porque um grão de poeira custa milhões em prejuízo. Você segura um celular e parece simples. Por dentro existe um chip que passou por centenas de etapas, tolerando erros menores que um grão de pó. O que parece milagre é rotina industrial. Aqui vão 3 curiosidades reais sobre como um chip nasce, por que ele falha e por que ele custa caro. O pó que vira prejuízo. Uma fábrica de chips tem cara de exagero, mas o exagero é o preço de trabalhar no limite do invisível. A entrada passa por corredores de pressão controlada, portas que sopram jatos de ar para arrancar partículas da roupa e tapetes adesivos que grudam sujeira do sapato. A sala é clara, o ar corre por filtros enormes e a sensação lembra hospital. Por que esse nível de rigidez? Porque o chip nasce em camadas tão finas que um detalhe que você não enxerga vira um defeito que ninguém corrige depois. Um fio de cabelo tem dezenas de micrômetros de diâmetro. Um grão de poeira pode ter tamanho parecido, e o estrago não vem do tamanho em si. Ele vem do lugar onde a partícula cai. Se ela pousa sobre uma área crítica do wafer no momento errado, ela vira um obstáculo físico. A máquina grava o desenho em volta, o material fica com uma pequena sombra, o fio microscópico que deveria conduzir vira um fio quebrado. O chip nasce morto e ninguém descobre na hora. A maior fonte de partículas é gente. Pele solta microfragmentos, tecido solta fibras e até um movimento rápido levanta sujeira. Por isso o macacão fechado, a máscara, as luvas e o caminho lento não são teatro. São controle de dano. O começo do chip não é o retângulo que você vê na placa. É um wafer, uma pastilha circular de silício cortada de um único cristal e polida até virar espelho. A partir daí ele entra em ciclos que parecem repetitivos, mas cada volta acrescenta um pedaço do cérebro eletrônico. Depõe-se um filme finíssimo de material. Aplica-se uma camada sensível à luz como um verniz controlado. Um padrão é gravado e parte do material é removida com química ou com plasma. Depois vem limpeza, secagem e polimento para deixar a superfície plana de novo, porque a próxima camada precisa alinhar sobre a anterior. Isso se repete muitas vezes. Um único wafer carrega centenas ou milhares de chips pequenos, e o rendimento real, quantos chips sobrevivem no fim, é um dos segredos mais sensíveis dessa indústria. Se a sala é tão limpa, por que ainda dá defeito? Porque limpeza não é ausência total de partículas. É reduzir até um patamar que permita fabricar, e mesmo nesse patamar as partículas aparecem de lugares inesperados. Elas podem vir do atrito de uma peça, de uma vibração que solta um fragmento, de um resíduo que precipita dentro de um tubo, de uma gota que seca e deixa marca, de um filtro que envelhece, de uma luva que encosta no lugar errado. E existe um tipo de sujeira que não parece sujeira. Um traço de metal dissolvido na água, um resíduo orgânico microscópico, um gás, fora de especificação. Tudo isso pode mudar a eletricidade do material e transformar um chip que parecia perfeito em um chip instável, que funciona em testes rápidos e falha depois de meses. No fim, a imagem certa não é magia. É disciplina. Um chip nasce em um ecossistema onde o ar, roupa, pressão, estática e pureza viram parte do produto. Quando alguém diz que chip é caro por causa de tecnologia, é verdade. Só que uma parte dessa tecnologia é uma guerra diária contra a poeira, e essa guerra nunca termina. A luz que desenha o invisível. Se o wafer é o palco, a litografia é o momento em que o desenho do chip vira matéria. Litografia é isso: desenhar um padrão em uma camada sensível e usar esse padrão como guia para remover ou adicionar material depois. Parece uma impressora, mas o comparativo engana. A escala é microscópica e os erros não têm perdão. Como se desenha algo menor do que muita coisa que você já viu ao microscópio? Usando luz controlada como uma ferramenta de precisão e aceitando que cada detalhe da luz vira parte do resultado. É por isso que as máquinas mais avançadas de litografia viraram símbolo de poder industrial. Em processos modernos, uma parte do desenho depende de luz ultravioleta extrema, um tipo de luz de energia muito alta e comprimento de onda muito curto. Essa luz é absorvida facilmente pelo ar, então muita coisa acontece em ambientes fechados e controlados. Não é capricho, é física. A luz precisa viajar sem ser engolida no caminho. E como lentes comuns não funcionam bem nesse regime, entra uma solução que parece contraintuitiva. Em vez de lentes, usa-se um conjunto de espelhos especialíssimos, polidos com precisão absurda, com revestimentos finos e alinhamento delicado. Um espelho fora do eixo não só piora a imagem. Ele distorce o desenho e isso vira defeito elétrico lá na frente. Você pode imaginar o padrão do chip como uma cidade de linhas e cantos. Só que essa cidade não é gravada de uma vez. Ela é construída em camadas, e cada camada precisa cair exatamente em cima da anterior.
Isso se chama alinhamento, e é aí que a fábrica vira quase um jogo de paciência. Se uma camada sai deslocada por um pouquinho, o contato que deveria encostar não encosta, ou encosta onde não deveria. A consequência pode ser um chip que liga e aquece demais, ou um chip que só falha quando está sob carga, ou um chip que passa em teste simples e cai em um cenário real. A litografia, portanto, não é só desenhar. É garantir que o desenho não escorregue de camada para camada. E onde entra o tal do molde do chip? Existe uma peça chamada máscara, um tipo de molde óptico que carrega o desenho daquela camada. Ela é tão importante que qualquer contaminação nela vira contaminação repetida, porque a máquina usa aquela referência centenas de vezes. E aqui aparece uma curiosidade prática que pouca gente considera. Fabricar a máscara é caro e demorado, então um erro de projeto pode custar meses. Por isso o chip é planejado, simulado e verificado de forma obsessiva antes de chegar na fábrica. Quando tudo finalmente roda, a fábrica ainda vive de ajustes finos. Pequenas correções de foco, exposição, dose de energia, tensão superficial do material sensível. Não tem milagre. Tem engenharia e repetição cuidadosa. A luz faz o trabalho pesado, mas ela só obedece quando o ambiente inteiro é tratado como instrumento. E ainda tem um inimigo silencioso que não parece ligado à luz. Vibração, variação de temperatura, até pequenas mudanças no fluxo de ar ao redor do equipamento podem alterar foco e alinhamento. Quando a fábrica fala em estabilidade, ela fala disso. Fazer um traço minúsculo é difícil. Repetir o mesmo traço milhões de vezes sem desviar é o verdadeiro desafio. O chip pronto que ainda não está pronto. Quando o wafer sai da linha principal, muita gente imagina que o chip já existe. Ele existe, mas ainda é frágil, silencioso e invisível para o mundo. Os chips estão desenhados no wafer como pequenos retângulos repetidos, e o próximo passo é separar um por um. Essa separação é uma operação física delicada, com lâminas ou feixes que cortam sem trincar o silício. Aí começa uma etapa que costuma ficar fora da conversa popular, mas que decide preço e qualidade. Teste e encapsulamento, aquilo que transforma o quadradinho de silício em uma peça que você consegue soldar em uma placa. Por que um chip pronto ainda não está pronto? Porque o silício não sobrevive ao mundo real. Ele precisa de proteção mecânica, de conexão elétrica confiável e de um caminho para o calor sair. O encapsulamento é o pacote que segura o chip, com materiais que parecem simples por fora, mas precisam trabalhar juntos por anos sem rachar, sem absorver umidade do jeito errado e sem deformar demais com temperatura. E o calor é um juiz cruel. Se a energia não sai, o chip degrada, muda comportamento e falha. Por isso o pacote usa metais, substratos e estruturas internas que conduzem calor para fora. A aparência externa pode ser só um quadrado preto, mas por dentro existe engenharia térmica. Dentro desse pacote, o chip é conectado por fios finíssimos ou por contatos distribuídos, dependendo do tipo de produto. Essa escolha muda tudo. Muda a resistência elétrica, muda a dissipação térmica e muda a chance de falha em vibração e choque térmico. Depois vem a parte mais humana da história, a seleção. Nem todo chip que saiu do wafer é igual. Mesmo que o desenho seja o mesmo, pequenas variações de processo fazem alguns chips suportarem mais frequência, outros aquecerem menos, outros consumirem menos energia. Então a fábrica testa e classifica. Alguns viram versões mais rápidas, outros viram versões mais econômicas, outros são descartados. Isso acontece sem drama. É matemática de produção. Quando você vê um mesmo modelo de produto com várias versões, muitas vezes é o mercado aproveitando essa distribuição natural. A curiosidade é que, para certos setores, essa margem não existe. Em eletrônica automotiva e em aplicações críticas, o chip precisa provar estabilidade por ciclos de temperatura e por longos períodos. Isso encarece, porque o tempo de teste vira parte do custo. E ainda existe o custo que não aparece na foto, a logística de decisão. Um chip não nasce só na fábrica. Ele nasce em um projeto que precisa ser verificado, em um conjunto de máscaras e etapas que demoram para mudar, em uma cadeia de materiais que não admite improviso. Um atraso em uma etapa pode criar falta em outra, porque as etapas não são facilmente substituíveis. É por isso que, quando o mundo fala em escassez de chips, não é só falta de wafer. Pode ser falta de pacote, falta de capacidade de teste, falta de um material específico, ou simplesmente uma fila enorme em um ponto crítico do processo. No fim, o chip que chega na sua mão carrega uma história de disciplina, precisão e triagem. Ele é pequeno. O caminho até ele não é.